Olá pessoal, boa noite. O professor vai gravar a aula que nós estamos tendo sobre antropologia, tá? Então essa aula vamos tentar responder duas perguntas muito importantes nessa discussão. A primeira pergunta é: o que é o homem? Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Então essa é a nossa primeira pergunta: o que é o homem? E nós vamos tentar entender o homem, o que ele é como objeto, como ser. E a segunda pergunta é: quem é o homem? E aqui toda a nossa discussão sobre o homem, a humanidade enquanto valor. E essa discussão vai desembocar lá no que vocês conhecem como os direitos humanos. Tudo bem? Então, a primeira pergunta: o que é o homem? A primeira pessoa que se fez essa pergunta foi um cara chamado Heráclito de Éfeso. Mas apenas com esse carinha aqui, o Sócrates, é que nós vamos ter de fato uma resposta mais filosófica e mais completa sobre o que é o homem. E se nós perguntássemos para o Sócrates o que é o homem, ele responderia: o homem é a sua alma. E a palavra alma em grego é a palavra psique. Daqui vem o termo psicologia. Porque o Sócrates respondia que o homem deve ser entendido ou deve ser compreendido a partir da sua alma. Porque para o Sócrates, a alma é na alma que moram as virtudes e os vícios. É que moram aquilo que o homem tem de bom e aquilo que o homem tem de mal. As virtudes e os vícios. Então, sem compreender a alma, não é possível, acredita Sócrates, compreender o homem. Seguindo ainda, quem vai suceder o Sócrates é o seu discípulo mais importante, o Platão, e nessa imagem aqui ele está representado à esquerda da imagem, à direita em perspectiva dele. E para o Platão, deixa eu depois eu corrigir isso aqui. Para o Platão, o homem é um composto de corpo e alma. Para o Platão, veja que aqui aparece a ideia de corpo. Lá em Sócrates, o Sócrates dizia que era apenas a alma. Para o Platão, o homem é também o seu corpo. E isso é importante porque aquilo que o Sócrates havia deixado de lado, que era o corpo, o Platão retoma. E para o Platão, o corpo e a alma está tão conjugado que ele dá esse exemplo, que é como, claro que não na época dele existia carro, né? Mas imagine um carro e um motorista. A alma é um motorista, o corpo é o carro. E nessa relação, a alma, embora esteja conjugada com o corpo, não depende do corpo. Porque o carro pode envelhecer e morrer, ou ser vendido, virar sucata, mas a alma continua existindo, o motorista continua existindo. Para o Platão, a alma nunca morre. Ela habita um corpo. Esse corpo, por ser matéria, ele vai deixar de existir. Ele vai se tornar... Ele vai se tornar... ele é mortal, ele vai morrer. Mas a alma continuará a existir. A alma é mais nobre que o corpo para o Platão. Já para o discípulo seguinte do Platão, o Aristóteles, ali aqui tem um acento, desculpa, não há dois... quando a gente fala em composição de corpo e alma para o Platão, nós estamos chamando isso daqui, isso ficou conhecido na história, como dualismo platônico. Esse dualismo platônico ficou muito famoso na história e foi rejeitado por Aristóteles. Para o Aristóteles, o homem não é uma composição de corpo e alma. O homem é uma unidade de corpo e alma. Aqui faltou A. Uma unidade. Não é possível para o Aristóteles separar corpo de alma. Se não é possível separar corpo de alma,
quando o corpo morrer, a alma também morre, em Aristóteles. Para o Aristóteles não tem um depois, um céu, um inferno. Assim que terminou a vida corporal, também termina a vida da alma. Isso nós estamos falando antes de Cristo, na Antiguidade. E seguindo para a Idade Média, nós vamos encontrar duas figuras muito importantes dentro do cristianismo. Santo Agostinho, Santo Agostinho, esse cara aqui, e São Tomás de Aquino, dois santos do cristianismo. Para o Santo Agostinho, ele é um platônico, ele gostava muito de Platão, ele lia Platão, ele também acredita que o homem é composto de corpo e alma. Só que a alma só vai habitar apenas um corpo para o Santo Agostinho. Lembra que para o Platão a alma poderia habitar vários corpos. Por isso que, embora o homem seja composto de corpo e alma, como o corpo é um só, o ser é uno. Ele não há muitos corpos como em Platão. Já que o homem foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus, tem em Deus o seu fim. Tomás de Aquino, o Santo Agostinho está aqui no século V antes de Cristo, Tomás de Aquino está lá no século XIII, 5 depois de Cristo, o Tomás de Aquino vai estar lá pelo século XIII depois de Cristo, portanto 800 anos de separação entre essas duas pessoas. E para o Tomás de Aquino há três conceitos que definem o homem, que fazem entender o homem. Primeiro, que o homem é um animal racional. E, portanto, por ser um animal racional, ele é distinto de toda a natureza. Segundo, além de ser racional, para o Tomás de Aquino, o homem é um ser espiritual. Ou seja, ele acredita num ser maior. E, por fim, o homem é a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E aqui que ajuda a entender quem é o homem, um animal racional, espiritual e imagem e semelhança de Deus. Aqui nós estamos na Idade Média, portanto, num período muito influenciado pelo cristianismo, fortemente influenciado pelas doutrinas cristãs. Seguindo da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos encontrar este carinha aqui, ó. Deixa eu pintar o rosto dele aqui. Este carinha aqui, ó. O Descartes. Ok? Na Idade Moderna, que ela começa ali por volta do século XV, XVI, a ideia de Deus explicar tudo está sendo abandonada. E toda a crença do homem está sendo dirigida pelo aquilo que os homens da modernidade vão acreditar ser a coisa principal do homem, que é o pensamento. Então, para a Idade Moderna, a definição de homem é a sua razão. Todas as outras instâncias do ser humano, o afetivo, a espiritualidade, como era lá em Tomás de Aquino, essas ideias de que o homem não é só a razão, mas também a emoção, tudo isso vai ser abandonado na Idade Moderna para o Descartes, e o homem será compreendido tão somente a partir da sua razão. É a razão humana que vai facilitar o cálculo, a física, a matemática e daí por diante. Okay? A razão moderna, tem sua plenitude no movimento denominado de ilustração ou iluminismo. Guarda isso aqui, ó, a Idade Moderna acentuou a importância da alma entendida como razão, oposição ao corpo. Aqui a alma para o Descartes é razão, não é psique como lá em Sócrates. Seguindo um pouquinho, nós vamos chegar na Idade Contemporânea, onde nós vivemos, esse momento no qual nós vivemos. E aqui do lado o professor colocou uma figura chamada calendoscópio. O calendoscópio é uma multiplicidade, isso aqui é composto
por diversas formas, luzes, e que a composição desses diversos prismas e repetições forma essa imagem múltipla. Por que eu coloquei esta imagem aqui para representar a Idade Moderna? Na Idade Moderna, nós não temos mais um filósofo ou uma corrente de pensamento que explica o homem. Na Idade Moderna, há pelo menos, como eu escrevi aqui para vocês, 3 movimentos filosóficos que vão dar conta de tentar explicar o que é o homem. O primeiro movimento filosófico é chamado de idealismo. E ele vai ver o homem com uma visão espiritual. O homem é um ser espiritual. Essa visão do idealismo vai ceder espaço para aquilo que ficou conhecido na história como positivismo, para o qual o homem, e aí o positivismo ele vai se expressar em duas ciências mais claramente, que é a psicologia experimental e a sociologia. O homem é como um ser, o homem segue, para o positivismo, o homem segue regras tanto na sua psique quanto na sua vida social que podem ser conhecidas. Então, para o positivismo, de uma certa forma, nós tornamos o homem um objeto, algo que pode ser conhecido a partir de regras naturais. Por exemplo, a natureza. É possível conhecer um pé de manga, quando ele vai dar manga, qual é o tempo de crescimento de uma manga, qual é o nome da manga, a qualidade da manga, a modalidade da manga, porque todo o pé de manga não faz isso porque ele quer, ele segue uma regra biológica. O positivismo acreditava que o homem, tanto na sua psique quanto na sua vida social, também seguia uma regra. Então nós temos idealismo, positivismo, e aí no positivismo duas correntes, a psicologia e a sociologia, e ainda seguindo nós teríamos a psicanálise, como um avanço das ciências médicas e sobretudo a neurologia, que é o estudo do homem a partir das interações neurais que ele tem na sua cabeça. Então vocês vão percebendo que no século XX nós vamos reduzindo a compreensão do homem aos aspectos médicos, aos aspectos biológicos do homem. E aquela ideia de que o homem é um ser transcendente, feito à imagem de Deus, a sua alma imortal, que a gente estava vendo lá no começo, na Idade Antiga, na Idade Média, essas ideias vão perdendo o terreno e cada vez mais no século XX a medicina e a descrição biológica do homem ganham mais espaço do que aquelas outras definições. Nós já vimos o que é o homem, então como o homem foi compreendido. Agora nós vamos ver quem é o homem. Perceba a diferença da pergunta. O que é o homem e quem é o homem. Nessa pergunta quem está pressuposto algum tipo de valor humano. E isso que nós vamos ver. Bom, para a gente compreender quem é o homem, a gente precisa compreender um conceito fundamental, que é o conceito de pessoa humana. O que é uma pessoa humana? E para a gente compreender o que é o conceito de pessoa humana, a gente tem que compreender o conceito de pessoa. Da onde vem a palavra pessoa? O que quer dizer pessoa? E para a gente compreender o que quer dizer a palavra pessoa, a gente tem que regressar lá no teatro grego, há 2.400 anos atrás. O professor colocou aqui na tela para vocês duas máscaras que representam o teatro. Uma máscara feliz e outra triste. No teatro grego, você podia ter 10 personagens e apenas 5 indivíduos fazendo uma peça de teatro. Isso significa que um indivíduo fazia mais de 2 personagens. E como ele fazia mais de 2 personagens? Ele colocava uma máscara para representar um personagem e colocava outra, ele saía do palco e colocava uma outra máscara para representar uma segunda personagem. Então o mesmo indivíduo, em pouco espaço de tempo, representavam 2 personagens.
personagens. E aí você vai entender o que significa pessoa humana. A palavra pessoa, do latim personare, significa ressoar. Esse conceito latino tem origens no vocabulário grego prosopon, que quer dizer máscaras. Então, como não tinha sistema de som naquela época, as máscaras eram usadas para reverberar o som. Então, o ator dizia o texto dentro da máscara, a máscara tinha uma determinada estrutura que fazia a voz do ator reverberar e quem estava na plateia ouvir. Ele saía, trocava de máscara e entrava com uma nova personagem. E aí os gregos, muito sábeis, e não à toa que eles inventaram a filosofia, eles olharam e falaram assim, olha, o teatro é apenas uma analogia do que somos nós na vida. Na vida nós também representamos personagens. O mesmo indivíduo, ora pode estar triste, ora pode estar feliz. Eita, deixa eu voltar lá. Ora pode estar feliz. Quer dizer, a mesma pessoa pode viver duas personagens. Por isso que, a partir daí, o conceito de pessoa humana ficou associado a uma personagem. Você muda a personagem, mas a pessoa que você é, o indivíduo é o mesmo. Os romanos vão usar esse conceito de pessoa, mas aí eles vão associar uma coisa muito importante, que pessoa não são todos os indivíduos. Pessoas é apenas para os portadores de direito. Ou seja, apenas quem é cidadão romano é que é pessoa. Escravos, quem não era romano, não era considerado pessoa. E, portanto, se não era considerado pessoa, não tinha direito, ele estava numa situação muito difícil. Lembra na Bíblia, quando Paulo é capturado, a primeira coisa que ele fala é: sou cidadão romano. E ao ser cidadão romano, ele tem o direito à vida, à integridade, ao respeito resguardado. Se ele não fosse cidadão romano, as coisas iam se complicar um pouco para ele. Acontece que o Império Romano decai, entra em declínio e cai. E quem assume na falta do Império Romano é o cristianismo. E para o cristianismo temos um problema muito sério, porque o Império Romano deixou duas categorias de pessoas, ou duas categorias de indivíduos. Deixou uma categoria chamada pessoa, aquele que tem direito, portador de direitos, e um monte de indivíduos sem direitos, que não são considerados pessoas. Como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou os homens e não fala de duas categorias, criou os homens de maneira igual, o cristianismo tem que decidir: ou todos serão chamados pessoas, ou ninguém será chamado de pessoa. Ou seja, ninguém terá direito nenhum. O que o cristianismo tem que responder aqui, nesse momento da história, começo da Idade Média, é: todo mundo tem direito ou ninguém tem direito. A opção do cristianismo foi que o conceito de pessoa humana e, portanto, os direitos devessem ser universalizados. Mas essa universalidade do conceito de pessoa estava apenas em teoria, ainda não tinha chegado a todos. A ideia de que todos são iguais vai demorar ainda mais 1000 e tantos anos, 1400 anos, para que essa ideia fosse absorvida pela humanidade. E aí ela vai ser absorvida por dois movimentos filosóficos: o justnaturalismo e o contratualismo. Bom, jus em latim, ius em latim é direito. Quando você fala justnaturalismo, você está dizendo de um direito natural. Para o justnaturalismo,
os direitos, a liberdade, a não ter o corpo violado, a propriedade, os direitos civis, políticos, culturais, econômicos, nascem com a pessoa. Não é uma concessão que o Estado dá a ela, é parte da própria natureza humana. Os direitos, liberdade, a vida, a não ter o corpo violado, eles não cabem ao Estado conceder, mas apenas a garantir esses direitos. O direito como valor, a vida como valor supremo, a dignidade, tudo isso é feito no justnaturalismo. E essa daqui é a base que vocês já tiveram, imagino eu, a ideia de direitos humanos. O que são os direitos humanos? Aqueles direitos que são próprios de um indivíduo só porque esse indivíduo é humano. E acima dos direitos humanos não há nenhum outro direito, porque esses direitos humanos estão intrínsecos ao seu ser, estão dentro. Intrínseco é dentro, extrínseco é fora. Então os direitos humanos fazem parte da própria natureza do humano. Ninguém pode negar, ninguém pode excluir, ninguém pode cortar, ninguém pode não respeitar, ainda que as pessoas tendem, alguns momentos na história, tendem a não respeitar isso. E esse conceito de pessoa humana, o que é uma pessoa humana? Um ser humano que nasceu com direitos naturais. Ele é respeitado na medicina e ele é respeitado na medicina e ele é respeitado no direito. Veja, um médico não pode tocar no corpo de uma pessoa sem que essa pessoa lhe dê consentimento. Há uma igreja que não permite transfusão de sangue. Então, se não houver consentimento, a medicina, o médico não pode fazer nada. Porque o corpo da pessoa é dela, não é de mais ninguém. Mesma coisa no direito. Como punir uma pessoa sem violar os direitos dela? Mas, professor, tem gente vagabundo. Eu entendo que tem pessoas que desafiam o nosso senso de direitos humanos. Mas, ainda assim, esta pessoa é tão humana quanto eu. E na medida em que nós não respeitamos os direitos dela, por mais que ela tenha feito o que tenha feito, eu não estou respeitando os direitos da humanidade. Portanto, eu não estou respeitando os meus próprios direitos. Isso é uma discussão que a gente vai travar em sala de aula ainda, não se preocupe. Mas nesse momento, o que eu quero que você grave? Que a construção do direito, a construção do conceito de pessoa humana passa por um longo período de ajuste, até chegar na Idade Moderna, aonde os direitos farão parte da natureza do homem, não é mais uma concessão. E a partir dessa verdade de que os direitos humanos estão no homem desde todo sempre, é que todas as outras coisas, a medicina, o direito, eles vão se articular para tentar, o Estado, eles deverão se articular para respeitar esses direitos, ok? Então, acredito que ficou um pouco extensa essa aula, normal, mas aqui a gente tenha conseguido dar conta de todos os conceitos mais importantes, ok? Valeu, obrigado. Manter.